nosso podcast Entre Nós Pode. Que saudade que eu tava de vocês, né? Porque o mês passado eu estava na correria, não deu para aparecer, mas estou aqui. E eu quero deixar uma mensagem para você. Romanos 12:2 fala: não vos conformei com esse século, mas transformar-vos pela renovação das nossa mente. Fabíola, tudo começa no pensamento, sentimento e emoções. E hoje nós temos um convidado super especial. Quem será, hein? Vai lá, amiga. Falar exatamente sobre isso. Seja muito bem-vindo, Nicola Lozaco, ele que é mentor, coach e também escritor. Muito bem-vindo ao nosso pod. Uau, obrigado, gente. E aqui, tava acabando de falar aqui, né, que Entre Nós Pode, né? Aqui pode aqui tudo. Pode aqui conversar pode, sobre né? tudo. Bacana. E aí, Raquel, se abrindo, né, o programa, né, com esse versículo Romanos 12:2, e esse é um dos versículos que Deus, né, me presenteou quando eu comecei com a inteligência emocional sobre realmente a transformação da mente. Como a Raquel mesmo disse, né? Tudo começa na mente, através de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se eu não parar para pensar naquilo que eu estou pensando, eu não mudo as minhas ações, eu não mudo o meu comportamento. Né? Então, eu preciso falar, cara, por que eu penso dessa forma? O que me leva a pensar sobre isso? E é tão interessante sobre esse pensamento que, quando, por exemplo, se eu falar para você assim, eu estava agora, recentemente, estou voltando de férias, estava em Pernambuco, e aí se eu falar para você, pensa numa praia, né, à beira do mar, tal, percebe que o seu sentimento já começa a mudar, né, porque você pensou sobre isso, né? E a partir do momento que eu falo para você, imagina agora um acidente aqui na avenida e alguém se machucou, você fala, meu Deus, então muda. Então, tudo começa na mente. Então, esse versículo é um versículo que Deus colocou na minha vida, né? De Romanos 12:2. Começar a minha carreira foi por aí. Nossa, que coisa forte, que legal, né? Que legal. Nós não tínhamos conversado sobre isso. Eu não sabia sobre esse versículo. E foi o versículo que Deus colocou no meu coração. Porque toda abertura, eu começo com um versículo. Legal. Qual que é o propósito disso? Não sei. Deus não une pessoa, ele une propósito. Une propósito. Então, e assim, o que ela é como a Rose e a Raso? Amiga, onde você tá? Um beijo! Você faz falta aqui, tá? Amamos você. Então, assim, nós sempre falamos, o que é? Bom, começou no bate-papo em casa, vamos montar e começamos, né? Legal. Então, assim, o propósito é de Deus, porque Deus não une pessoas, une propósito. Então, como vai ser, como que é, não sei. Estamos aqui cada dia trazendo uma pessoa como você. Nicola, eu quero falar que é uma honra receber você aqui. Eu sou muito grato por estar aqui, tá? Gratidão. E eu não pude estar da outra vez. Tentamos por inúmeras vezes. Pois é. Eu não pude vir por compromissos mesmo, tá, gente? Então não é que eu não quis estar aqui, mas foi realmente as agendas não bateram e ontem ela mandou pra mim, Nicola, vamos lá e tal. Eu falei, vamos. Aí eu falei, peraí. Aí eu fui consultar, né, a esposa. Eu falei, meu amor, recebi um convite assim. Aí ela só fez uma pergunta pra mim, tá alinhado com o seu propósito? Eu falei, está. Eu falei, então, bora. Olha só que legal. Marlene, um beijo, Marlene. Você mora no meu coração. Você é uma grande mulher. Maravilhosa. Conheço a Marlene, inclusive, da igreja. Muito querida, por sinal. Bom, gente, essa foi só a nossa introdução para você que chegou agora no nosso podcast. Nós estamos ao vivo no Instagram neste momento e nós vamos conversar hoje com o Nicola, ele que é coach, mentor e também escritor. Nós vamos falar sobre inteligência emocional e sobre como gerenciar, né, a nossa mente, os nossos sentimentos a nosso favor, tanto no trabalho quanto também nas relações pessoais. Nicola, fala um pouquinho sobre você, se apresente, por favor. Cara, quem é o Nicola? Eu sou filho de Deus, primeiramente. Quando eu entendi essa minha identidade, em quem eu sou, como começa a minha identidade, né? Então, a partir do momento que você entende o que é a sua identidade, fica mais fácil. Então, assim, eu sou filho de Deus. E aí, a partir desse movimento, dessa identidade, aí fica fácil, né, eu desenvolver qualquer outra informação. Eu sou casado há mais de 20 anos, para sempre, com a Marlene. Tenho 3 filhos maravilhosos, a Giovana, de 25, o Lorenzo, de 17 e a Valentina, de 12. Né? Então, tem uma turminha boa aí. Inclusive, esse final de semana a gente esteve junto, né, nas férias e tal. Foi um tempo muito bacana. E eu me apaixono. Eu tenho algumas formações. Eu comecei na área de tecnologia. Por muito tempo eu fui perito na área de crimes digitais. Trabalhei muito nessa área. Aqui em Maringá até teve um caso bem polêmico que eu fui o perito do caso. E depois disso,
Deus falou assim, legal, mas eu não quero que você cuide de computador. Eu quero que você cuide de pessoas. E aí, em 2018, eu me despertei por essa área, comecei a estudar. Antes disso, eu fiz uma faculdade de teologia também, então sou formado em teologia. E a partir da teologia que eu fui buscar o estudo da inteligência emocional. E aí eu acredito muito nessa questão, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então eu preciso trabalhar o meu corpo, preciso trabalhar minhas emoções, a minha alma, mas também me conectar com o espiritual. E esse é o Nicola. Então eu vim buscando esse conteúdo porque o Nicola estava se perdendo novamente. Eu falei, cara, não é um problema com Deus, eu tô de boa com ele, é problema comigo, eu precisava me resolver comigo. Por que eu tinha esses comportamentos que eu tinha até então? Então eu fui nesse caminho aí da inteligência emocional que tem me ajudado muito até hoje. Que bacana. Explica para nós um pouquinho o que seria então a tal inteligência emocional, né? Esse gerenciar das nossas emoções. Sensacional, excelente pergunta. Inteligência emocional, se a gente for resumi-la, é a capacidade que você tem de suportar desconforto. Nada gostoso, né? Nada confortável. Nada confortável. Por quê? Porque vai ter aquele momento que você vai, como se diz, você vai, por exemplo, leva uma fechada no trânsito, tá? E você tem ali segundos, em média 6 segundos, para tomar uma decisão. Então, a Bíblia fala que nós não podemos deixar a nossa ira se pôr sobre o sol, né? O sol nos pôr sobre a nossa ira. Então, ou seja, eu posso me irar, eu posso ficar com raiva. Então, por exemplo, né? Briga com o esposo, briga com o namorado, a vontade que eu tenho é de matar, isso. Então, eu pensei em matar, senti a raiva de matá-lo, mas eu não posso o quê? Ir para executar. Então, o que é o sentimento? O que é a emoção? É o sentimento em ação. Então, quando eu sinto, e se eu não tenho um filtro aqui, uma inteligência emocional que vai segurar isso, eu vou entrar em ação. Então, ou seja, isso vai se transformar numa emoção. Então, por exemplo, sentir raiva daquela pessoa, entender a vontade que eu tenho de dar uns tapas na cara dela, eu vou para a emoção. Então, o meu comportamento, a minha ação vai ser o quê? Bater em alguém. Então, e a inteligência emocional é essa capacidade. Então, eu conheço pessoas que são inteligentíssimas, se eu medir o QI dela, o QI cognitivo, né? A parte cognitiva dela é alta, mas emocionalmente ela não cumprimenta, por exemplo, a moça da portaria, a moça do cafezinho, a moça que faz a limpeza do escritório, ela não cumprimenta. Uau, é isso aí mesmo. Entendeu? Então, a inteligência emocional é essa capacidade que você tem o quê? De gerenciar suas emoções. E aí a própria Bíblia vai dizer, né, em Gálatas 5, 22, 23, que eu preciso ter as características do fruto do Espírito Santo. Né? Bondade, alegria, mansidão, né, paz, domínio próprio. Então, são essas características do fruto precisam habitar em mim. E isso são emoções. Não significa que eu não vou sentir, significa que eu vou saber sentir, lidar. você vai. Exatamente. O tempo, não tem como, tá? Fala assim, Nicola, eu não sinto nada. Quem é você? Psicopata. Você concorda que o mundo tem muito disso, né? Você é cristão, você não pode sentir raiva. Não. Você é cristão, você não pode se irar. Poxa, mas nós somos humanos. E aí você vai ver que é incongruente essa fala dessa galera, porque o próprio Cristo sentiu essas emoções. Ele ficou bravo quando fizeram comércio na porta da igreja. Ele ficou bravo. Ele arrebentou com tudo. Então, se o próprio Jesus, né, ele já nos ensinou, falou, cara, ele deu essa regra, olha, irai-vos, mas não pequeis. Então, o pecado é esse sentimento se transformar numa emoção. Então, eu xingar, eu blasfemar, eu brigar, eu sair pra pancada, entendeu? Não posso. Então, é esse controle. Então, isso é inteligência emocional. Só que para isso eu preciso conhecer como eu funciono. O que eu carrego, tá? Por exemplo, dentro da inteligência emocional, dentro de um processo, por exemplo, que eu aplico com os meus clientes. Existe uma coisa chamada valores, né? A Raquel vai saber muito disso. Exatamente. Então eu carrego valores comigo, por exemplo, tá? E se eu não sei qual é o valor, por exemplo, que eu carrego, eu me frustro, não entendo por que eu tô frustrado e acho que eu tô mal e aí o mundo não presta. Então, por exemplo, imagina, eu tenho existem 32 valores. Dentro desses 32 valores, eu tenho 5 que vão se destacar. São os primeiros valores. Então, por exemplo, eu carrego... Você está dizendo de valores bíblicos? Valores virtudes. Ok. Tá? Virtudes. Então, por exemplo, eu tenho honestidade e compaixão. São 2 valores que eu tenho. Vou te dar um exemplo clássico. Então, terminamos aqui o Entre Nós Pode...
e todo mundo com fome. Galera, vamos comer um cachorrão, né? Estamos em Maringá, né, gente? Para quem não sabe, estamos aqui em Maringá, Paraná. Aqui em Maringá tem um cachorrão sensacional. Bora comer? Bora. E aí eu convidei vocês e aí eu só tô com o meu celular, onde estão todos os meus cartões, e ele acaba a bateria. E a gente chega no local, e eu falo, cara, me vê 3 cachorros quentes e 3 refrigerantes. Beleza? Beleza. E na hora de pagar, eu vejo que acabou a bateria do meu celular, ou seja, não tem como eu fazer o Pix, nada. Mas eu tenho um dinheiro. E o dinheiro que eu tenho é certinho para quê? Para os nossos 3 lanches, para os nossos 3 refrigerantes. Beleza? Beleza. Eu peço os 3, pago o cara, e a gente fica ali conversando, olha como é que foi o podcast, aquela coisa toda e tal. E de repente aparece um andarilho, tá? Ali pedindo um lanche para nós. Falou, moça, paga um lanche para nós, né? Moço, paga um lanche para nós. Eu falei, olha, nós não temos, né? O rapaz ali convidou a gente veio na dele. Estou colocando uma situação hipotética, tá? Nós não trouxemos dinheiro, o celular dele acabou, o último dinheiro que ele tinha, ele pagou. Ou seja, falei a verdade, tá tudo ok. O que acontece? Nesse momento, o cara que a gente pediu os lanches chega com 4 lanches e 4 refrigerantes. Vira as costas e vai embora. O que vocês fazem? Natural entregar para quem acabou de me pedir? Natural entregar para quem acabou de te pedir. Pois é, isso é para você. Significa que o seu valor compaixão é o primeiro e o seu valor honestidade é o segundo. Não é que você não é honesta. Aqui a compaixão falou mais alto. Por exemplo, se eu converso com alguém que o valor honestidade dela é mais alto, ela fala assim, não, eu chamaria o cara, devolveria o lanche, pegaria do meu e daria para ele. Por quê? Porque o valor honestidade dela vem em primeiro. Por que é importante você saber disso? Porque no momento de decisão, no momento de estresse, é onde o seu valor vai vir para fora. Então, o que acontece? Imagina que eu tô aqui tomando água na sua taça. Por sinal, muito linda, né? Ó, gente. Da Raquel. É nossa. E eu tô bebendo água nessa taça, ok? E a Raquel vem e esbarra em mim. O que vai cair da minha taça? Água. A água. Se eu estivesse bebendo leite? Cairia o leite. Chá, ok? Significa que quando as intempéries da vida, as circunstâncias da vida trombam com você, o que você tem derramado na vida das pessoas? Uau. Então é sobre isso. O que eu carrego, e aí eu preciso entender qual é o valor que eu carrego, o que eu estou carregando e o que eu estou derramando na vida das pessoas quando isso acontece. Então, quando eu não me conheço, quando eu não tenho inteligência emocional para entender o que está acontecendo, então, ou seja... se alguém vier aqui xingando a Fabiola em alemão, você fala assim, doido. Por quê? Porque você não está entendendo nada. Então não é o que ele falou, mas o significado que você dá para aquilo que está dentro de você. Uau. Exatamente. Então eu tenho que olhar para mim. Então a maior viagem do ser humano, falando de inteligência emocional, não é na visão do Elon Musk ir para Marte. A maior viagem do ser humano é para dentro. E lembrando, né, Nicola, que os seus valores... Não, às vezes não é o mesmo que o meu. E não o seu é. Também. Cada um tem... É importante os 5 valores. Um é diferente do outro. Por isso que, às vezes, muitas vezes, nós entramos em confronto. Em confronto. Porque o seu valor é diferente do meu, em primeiro lugar. Exatamente. E aí você fala, onde já se viu dar o lanche pro outro? Não, tinha que conversar. Não, mas espera lá. É que o seu valor... E aí, assim... E aí é onde acontecem os conflitos, tá? Por exemplo, com seu namorado, né? Ele tem um valor e aquilo que faz sentido para ele, na intensidade que faz sentido para ele, só faz sentido para ele. Sim. E aquilo que faz sentido... não. Inclusive, você tá me colocando em más lençóis porque ele tá assistindo. Tá a gente não tem conflito, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas é o que eu tô falando, quando há o conflito, é assim, o que acontece quando há o conflito e quando, por exemplo, tem um povo que é do Afeganistão, né, lá do Himalaia, esse povo aí, eles brigam e faz beicinho, faz birrinha e tal. Por quê? Porque normalmente a inteligência emocional, o meu consciente de emoção não foi desenvolvido. Então eu não tenho maturidade suficiente para suportar aquele desconforto. Por isso que eu falei, inteligência emocional, capacidade que eu tenho de suportar desconforto. Então eu preciso compreender primeiramente, na teologia nós vamos falar de alteridade, eu vou me colocar no lugar do outro, na psicologia vai ser falado de empatia. Então eu preciso tirar os meus olhos, colocar os seus olhos para enxergar o que você está vendo. Com esse pensamento, então, eu só sou atingida por aquilo que eu permito ser atingida. Exatamente. Aquilo Só que você... para isso ser possível, eu preciso ter em mente a minha identidade. Mas como você vai saber que você foi atingida se você não sabe quem você é? E aí você fica mal
Porque você não sabe. Você fala, cara, eu tô mal. E aí você não faz uma pergunta: por que eu estou mal? O que foi que me falaram, ou o que foi que me disseram, né, que me deixou mal? E aí, quando você entende isso, fala, será que é um valor meu que foi desrespeitado? Será que é uma força pessoal minha que eu não exerci hoje? Né? Será que está desalinhado com a minha missão? Será que a pessoa está diferente do meu perfil comportamental? Será que é diferente da minha declaração de identidade? Então, percebe que eu tenho N ferramentas para medir você. Por isso que nós dizemos sempre que quando alguém te atinge, é mais sobre ele do que sobre você. Ou quando alguém tenta te atingir, não é mesmo? Exatamente. Então, eu preciso saber, assim, quando ele fala... E aí, assim, por exemplo, uma coisa... um estranho passa lá na rua e xinga você. Ô, Fabíola, sua feia. Fala assim, te conheço? Doido. Agora, se o seu namorado passa do lado de lá e fala assim, Fabíola, sua feia, mudou. Não, aí entendeu? Nós acabamos de criar um sério problema. Porque existe, né, um elo de intimidade para que você deu, que ele te conhece e dói. Então, normalmente, nós somos feridos por pessoas da nossa intimidade. E que amamos, não é mesmo? E que amamos. E nós somos feridos onde nós não somos compreendidos, entendeu? Uhum. Então, nas minhas inabilidades, eu acabo ferindo o outro porque eu não me conheço. Sim. Então, e aí, quando eu começo a entender um pouquinho sobre mim, eu falo, será que o outro pensa diferente? Eu falo, pensa. Só que aquilo só dói até quando a gente permite, né? Eu aprendi isso na prática. Por um tempo, eu realmente sofri isso mesmo, de uma pessoa que eu considerava muito, me trouxe algo que me entristeceu demais, assim, sobre mim. E eu permiti doer num momento e eu decidi que não ia mais doer, que não era sobre mim. Uhum. E que aquilo não dizia respeito sobre quem eu sou. Então, a partir deste momento, eu decido não sofrer mais por isso. Claro, as relações acabam que, né, se frustrando e se encerram. Mas a gente entende que isso também é crescimento, né? Você sabe que na mentoria, eu dou mentoria de oratória. E na mentoria de oratória a gente fala muito sobre isso, sobre identidade. Porque quando eu sei quem eu sei da minha capacidade. Ou seja, a capacidade de falar e de me expor perante um público já está dentro de mim. Eu só preciso exercitar ela. Isso. Não é mesmo? E aí você me trouxe uma situação, não sei se você lembra, quando Jesus é batizado nas águas, né? João Batista o batiza, ele levanta, e aí naquele momento uma voz como de trovão, né, dos céus diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. E aí passa um tempo, Jesus começa a batizar ali nas águas do Jordão um pouquinho para cima. E aí 2 dos discípulos vão até, né, João, falou, ô João, sabe aquele que você batizou lá, o tal de Jesus? Falou, então, cara, o cara abriu uma filial ali em cima e tá batizando a galera, você não vai fazer nada? E aí João fala algo sensacional. E João fala assim, cara, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João sabia quem ele era. João era o cara que ia batizar Jesus. Ele foi forjado para isso, preparado para esse momento. Então, quando eu sei quem eu sou, cara, eu não quero ser uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu não quero ser a Raquel, eu não quero ser a Fabíola, eu não quero ser qualquer um outro conhecido da internet, enfim, né, do mundo dos famosos. Eu quero ser o Nicola. Porque quando eu entendi quem eu sou, cara, fica tranquilo. Então, por exemplo, no jogo de futebol, tem o Neymar e tem o Tite, técnico de futebol. Quando você sabe quem você é, você não quer ganhar o dinheiro do Neymar, porque você é técnico. Então, quando eu entendi quem eu sou, cara, eu vou trabalhar em cima daquilo, da minha identidade. E aí isso é leve. Aí isso passa a ser leve. Entendeu? O pesado é quando você quer ser um outro sem entender quem você é. Aí você vai na onda do outro, né? E Fabíola, você sabe de uma coisa? Que o Nicola, ele é especialista em perfil comportamental. Ele é o cara. Quer perguntar sobre perfil comportamental? O Nicola pode falar. Nicola, perfil comportamental tem a ver com identidade? Tem a ver com identidade. O perfil comportamental é algo muito bacana, é um dos treinamentos que nós ministramos dentro da Evo. Eu sou um dos trainers dentro da Evo e nós temos esse curso, né, de analista comportamental DISC, que é um perfil que foi, na verdade, construído a partir de William Marston, que é o precursor de todo esse estudo. E é um estudo muito validado porque é feito numa faculdade pequenininha que tem aqui no fim do Jardim Alvorada, sabe? Harvard. Então, é uma faculdadezinha. E ele constrói, né, esse modelo. Então, a partir de observações, ele começa a entender que pessoas são mais
extrovertidas e outras são mais introvertidas. Então, dentro desse perfil, você vai ter 4 tipos de perfis. Então, por exemplo, perfil dominante, perfil influente, perfil estável, perfil analítico. Então, com base nisso, eu também começo a entender, por exemplo, alguns comportamentos da minha esposa, por exemplo. Então, por exemplo, ela é o perfil contrário ao meu. Enquanto eu sou mais para fora, entendeu? Assim, aquele cara que chega e coloca a banca, ela é mais assim, tipo, cara, me esquece, não olha para mim não, entende? Então ela é mais reservada. Então tem muito a ver sim com a identidade para você entender como você reage, por exemplo, diante das pessoas. É uma das ferramentas que nós utilizamos para descobrir a sua identidade. Entendeu? Utilizado nas empresas também? Utilizado em empresas também, principalmente em empresas. Por exemplo, na igreja, vamos pegar um modelo. Eu não posso colocar na igreja, por exemplo, uma pessoa que é mais para dentro. Por exemplo, ali nos boas-vindas. E aí a pessoa tá chegando na sua igreja. O que você tem que colocar quem lá? A galera que é mais o quê? Influente, para fora, sorrisão no rosto. Seja muito bem-vindo. E aí, tudo bem? Batendo palma, aquela coisa toda. Eu não posso colocar lá quem? Um analítico, por exemplo. Assim, e aí, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Não dá, cara. Eu preciso colocar esse cara em outro lugar, que ele vai se sentir muito mais confortável. Então, quando você começa a compreender isso, você começa a gerar menos conflitos dentro das organizações, seja ela qual for. Familiar, relacionamentos, empresas, igrejas, entendeu? Qualquer ambiente eu posso o quê? Aplicar um perfil comportamental que é muito mais fácil. Agora, para vendas também é muito utilizado técnicas dessa forma. A gente fala muito sobre atendimento humanizado. E aí você se conecta com a pessoa porque você identifica o perfil dela e trata ela da forma como ela gostaria de ser tratada. Trazendo para o meu lado, para o lado da oratória. De que forma que eu vou tratar uma pessoa que eu vejo que ela é tímida e está na minha loja? Eu vou falar com ela baixinho, eu não vou tocar nela e eu vou chegar devagar. Se eu vejo que a pessoa é espalhafatosa, eu já falo alto. E aí, tudo bem? Bem-vindo. Eu chego com esse perfil. Exatamente. E o espalhafatosa é isso, é o dominante influente, entendeu? É o cara pra fora. Normalmente, roupas extravagantes, cores extravagantes, assim, é mais esse perfil. É muito fácil você encontrar, né, um influente dominante na vida. E os estáveis e os mais analíticos é esse que você falou mesmo. Então, por exemplo, a forma que eu abordo essa pessoa, eu consigo, depois que eu aprendo esse perfil, como ele funciona, nós batemos o olho na pessoa e já começa a fazer uma leitura. Uhum. Né? Pela roupa, pelo andar, pelo caminhar, o falar, se ela fala alto, se ela fala baixo. Então, tudo isso eu posso o quê? Ajustar para me conectar com o outro. Legal. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu quiser me manter casado com a minha esposa, eu vou fazer o que ela ama ou o que ela odeia? O que ela ama? O que ela ama, entendeu? Então, só que para eu fazer o que ela ama, eu preciso entender quem eu sou, porque eu não posso abrir mão de algumas coisas da minha identidade. Porque também se você acaba se anulando. Isso, aí não dá. Eu preciso entender quem eu sou. Então, só que para isso, quando eu entendo quem eu sou, eu vejo que ela é diferente de mim. Então, a partir daí, eu começo o quê? A abrir mão de algumas coisas. E aí, aquilo, né? Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Ser feliz. Exatamente. Há muito tempo eu deixei isso para trás. Então, hoje, todo o meu movimento, né? Quando eu acordo, tanto que eu tenho assim lá no meu escritório, eu tenho uma foto da Marlene dela sorrindo. Então, todos os dias quando eu acordo, o principal motivo é colocar um sorriso, a meta do dia, colocar um sorriso no rosto da Morena. Facilitar a vida dos meus filhos. Facilitar a vida das pessoas que estão à minha volta. Então, eu não posso ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu preciso ser aquele que soluciona. Mas como você é aquele que soluciona se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei como eu funciono? E aí eu gosto de uma frase que é do Peter Drucker, que ele fala assim, que aquilo só pode ser melhorado, aquilo que só pode ser medido. E nós, seres humanos, também podemos ser medidos. Como? Perfil comportamental, valores, missão. Eu começo a me compreender, a fazer a mensuração de como eu funciono, e eu começo a monitorar isso. E eu começo a ver os ganhos que eu tive em determinados períodos. Então, de tempo em tempo, eu tenho que fazer o quê? Uma medição em mim de novo. E aí, o que está acontecendo? Entendeu? Não sei se você já teve essa experiência, mas faz isso. Chega na frente do espelho, olha dentro dos seus olhos, dos seus próprios olhos, e fala, e aí? Como é que você tá? Tá tudo bem? Conta pra mim. Sabe, ter essa conversa com você mesmo. Uhum. E é interessante. E é importante você entender, você ficar bem com você, que eu não queria dizer nada não, mas até o fim da vida, você vai ser você com você mesmo. Exatamente. E aí, se você não viver bem com você, cara, até o fim da vida, você vai viver mal.
Não só com você, mas reflete nos outros. Exatamente. Ué? Né? Então eu preciso compreender o que eu carrego, né? Agora, você acredita que esse perfil comportamental, ele nasce com a gente e morre com a gente, ou é possível ter uma mudança aí ao longo da vida? Na verdade, a característica comportamental, ele nasce, a personalidade, né? Ele nasce, não sei se, aí eu já deixo aí para os seus telespectadores para assistir Divertidamente 1 e Divertidamente 2. Muito bom, então recomendo. nós nascemos com a personalidade. E o maior problema do ser humano é que ele não quer ficar triste, ele não quer ficar com raiva, ele não quer ter nojo, não dá. É intrínseco ao ser humano as emoções. Tá lá. E eu preciso entender em que momento elas precisarão ser usadas. Então, por exemplo, existe um momento, cara, que não dá pra ser hiena toda hora. Sim. Rindo pra tudo. Não, cara, não dá. Tem hora que eu preciso... Então, eu preciso fazer as pazes com a minha emoção. As pazes com a minha emoção. Então, você nasce com isso, mas aí eu desenvolvo. E aí o que acontece? Eu nasço, eu tenho essas emoções, aí eu não paro. Vamos lá. A Fabiola, 2024. Se eu perguntar para você o que você quer ter, o que você quer fazer em 2024, eu acredito que você me dá uma lista. Ah, Nicola, eu quero fazer curso tal, curso tal, curso tal. Ah, eu quero ter isso, esse carro, essa casa, né? Quero fazer tal viagem. Percebe que você me dá N coisas para fazer e ter. Aí eu pergunto, quantas coisas você investiu no ser? Em ser uma pessoa melhor. Em se desenvolver um ser humano melhor. Entende? Então esse aí é onde que está o BO. Eu olho para minha profissão, eu falo, cara, você a médica, ou advogado, ou mecânico, interessa a profissão que você vá, ok? Percebe que você investiu tempo e dinheiro na sua área profissional. Só que você não é só a área profissional. E aí o que acontece muitas vezes? Você casa, profissionalmente tá bem, ganha muito dinheiro, chega no topo, quando você olha para trás, cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê meus amigos? Por quê? Porque eu não me desenvolvi como pessoa. Como pessoa eu esqueci. E aí eu tenho que entender que como pessoa é muito mais complexo. Aí por exemplo, quantos cursos de inteligência emocional você participou, ou fez, ou foi buscar ajuda, né? Por exemplo, muitas pessoas, né, endemonizaram terapias, né? Não, cara, vai lá, troca ideia com o psicólogo, conversa com ele, é bom. Por quê? Porque o cérebro é um órgão que você precisa cuidar dele. Exato. Precisa cuidar dele. A fé e a ciência andam junto, né, Nicola? Andam junto. Jeremias 3,15 vai falar que vos darei pastores que vos ensinarão com ciência e inteligência. Não dá. E aí a Bíblia fala que Deus é um Deus onisciente. O que é um Deus onisciente? Sabedor de todas as ciências. Não tem como eu jogar e fazer uma divisão aqui. Entendeu? Não tem. Não dá como separar. Não existe isso. Então, por muito tempo, fala, não, a ciência não serve, né? O espiritual não serve. Não, cara, é uma coisa só, entendeu? Nós somos esse ser complexo. Porque não faz sentido Deus nos criar inteligente. E o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que você tem de pegar as informações que estão dentro de você e começar a criar o quê? Associações. E essas associações vêm da onde? Essas informações de experiências e observações que você viveu. Entendeu? Então, isso é inteligência. Então, por exemplo, uma criança, num domingo qualquer, tá lá, largada no chão, ela vai lá e coloca a mão no fogo. Viveu o quê? Uma nova experiência, né? Ou seja, colocou a mão no fogo. O que acontece? O cérebro dela pega essa informação, associa que colocar a mão no fogo não é bom. Isso vai para onde? Para a mente dela, formatou a mente dela. Tanto que você não vai ver uma criança 2 dias depois colocando a mãozinha no fogo de novo. Por quê? Porque ela entendeu. Então, não faz sentido eu ser inteligente para quê? Para usar os meus instintos? Entendeu? Quem usa instinto é o animal. Nós somos seres inteligentes. Agora, o quanto dessa inteligência eu tenho me desenvolvido para ser um ser humano melhor? Entendeu? E aí eu quero não. E aí aquilo, né? Eu dei certo, né? eu me dei bem, sei que se lasque. Não, tem que olhar, cara, é o outro, né? E aí, não sei se você vai lembrar, Viktor Frankl tem um livro, Em Busca de Sentido, que ele fala, eu só encontrei sentido para a minha vida, né, ajudando as outras pessoas a encontrar sentido para a vida delas. Então, quando eu faço um movimento para o outro, sabe, sem você saber, você está se ajudando.
Você está mais se ajudando do que ajudando o outro. Esse questionamento nós já recebemos aqui. Uhum. Ah, mas eu percebi que no podcast vocês misturam, né, religião com ciência. Sério? Como que vocês falam? Como que vocês lidam com isso? De que forma vocês abordam isso? E você acabou de dizer para nós que não tem como separar. Não né? tem. Não tem como separar a fé da ciência. Agora, a religião é uma outra coisa? E a religião é muito interessante. As pessoas, elas confundem, né, a religião. Porque a religião é algo muito lindo, tá? A religião vem do termo religare. Então, religião, o papel da religião é religar você a Deus. Esse é o papel da religião. Por isso o termo religare, tá? Então, eu preciso conectar o ser humano a Deus. Fyodor Dostoiévski, foi um grande filósofo aí, e ele fala que existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Então, assim, não tem uma outra forma de preencher esse espaço se não for ele. Exatamente. Então, não tem como. Por mais que o seu intelecto busque, tá? Eu tenho muito isso, tá? De vez em quando eu paro, fico olhando assim, falei, cara, eu tava voltando ai, meu Deus, cidade que eu fui passar as férias? Pernambuco. Não, mas é Recife. Voltando de Recife e aí no avião tinha uma moça que tava com medo, né? Que o comandante falou alguma coisa, que acho que ia atrasar o voo e tal, ela ficou com medo, ela não entendeu, achou que tipo assim, o avião vai cair, né? E ela com aquele medo e tal, e aí trocamos de lugar e tal, a amiga dela ficou do lado dela ali, e aí na hora de descer eu falei assim, olha, deixa eu quebrar uma crença aí em você, né? Imagina o seguinte, nós estamos num planeta Terra, que não tem nada embaixo e não tem nada em cima, muito menos dos lados. E ela tá girando essa espaçonave no espaço há tempos, ou seja, você já tá voando sem você saber. Então não é um medo de um avião. Então quando eu olho para essa cena assim, de um planeta parado no meio do nada, com vida que só existe aqui, não tem como você separar o seu intelecto de uma espiritualidade. Não tem como. Eu preciso transcender. Entendeu? E a única forma de eu transcender é olhando para cima. Nós estamos falando, então, eu tenho que trazer esses temas mais complexos para que nós possamos atender a todos os públicos que estão nos assistindo e, inclusive, em respeito também aos ateus, por exemplo, que nos assistem. Sim. De que forma que a gente consegue explicar isso? Cara, eu acredito que, assim, e é um termo bem complexo mesmo. Por exemplo, eu acredito que o ateu, ele não teve a sua experiência. E, assim, são questão de crenças, né? E a fé é algo que a própria Bíblia fala, né? Ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, não tem uma outra forma de você gerar fé em você, em algo que transcende, se você não se permitir, né? Assim, um dos grandes ateus que se converteram aí ao cristianismo é o Dr. Augusto Cury, né? Ele escreve o livro. E aí, quando ele começa a estudar pelos olhos da ciência Jesus, ele fala, cara, não tem como. E Cristo, ele fala que é um dos seres mais, assim, equilibrados emocionalmente. Então, a partir desse estudo e a partir que ele começa a olhar dessa forma, ele começa a entender quem foi essa pessoa. Então, eu acredito que o ateu, e aí não é desrespeitando ninguém, mas eu acho que ele só não teve a oportunidade ou não teve a conexão com uma pessoa certa. Porque, por exemplo, como é que eu sei que você é uma cristã, Fabiola? Pelo seu olhar, pelo seu falar, pelo seu agir, os seus comportamentos de Cristo. Então, eu preciso ver Jesus em você. E aí, o que acontece? Muitas das pessoas que estão de fora, nos vendo, não veem Cristo. Então, se eu não vejo Jesus em você, por que eu quero esse Jesus para mim? Uhum. Mas você também concorda que pessoas que não são nomeadas ou não se dizem cristãs também podem ter comportamentos como tais? Então elas só não identificaram isso? Sim. E aí é bem... Porque assim... eu entendo, eu sei onde você quer chegar. Eu entendo, eu acredito que igreja, né, não forma caráter. Não. E eu sempre defendi isso. Uhum. E por isso que eu gosto tanto desse termo que você acabou de usar sobre religião. Porque me trouxe uma outra visão. Né? Infelizmente, a famosa frase, né? Jesus é maravilhoso, o que estraga são os fãs. Você sabe que muitas pessoas têm estragado. Esse termo aí, por exemplo, Buda era para ser um dos maiores cristãos da Índia. Buda era fã de Jesus Cristo, tá na autobiografia dele, era fã de Jesus Cristo. E aí ele vai conhecer uma igreja evangélica e lá ele é muito maltratado.
E depois que isso acontece, vão perguntar para ele e tal. Falei, Buda, e como é que é isso? Você não vai se tornar cristão? Falou, cara, esse Jesus que vocês pregam é sensacional, mas esse Jesus que você vive, não dá. Então, eu acredito que palavras convencem, mas resultados arrastam. Concordo. Entendeu? Então, eu preciso olhar para você. Então, se eu não vejo Cristo em você, no seu comportamento, no seu olhar, na sua fala, no seu negociar, entendeu? No seu tratar com seus familiares, e aí o maior desafio é dentro da família. Então, por exemplo, quando eu comecei esse trabalho de desenvolvimento pessoal, né, esse trabalho de inteligência emocional, foi primeiramente para eu aplicar dentro da minha casa, para eu salvar meu casamento, a minha família, para eu me reconectar comigo e com os meus a quem eu amo, né? Porque a Bíblia fala, se você não cuida do seu, você é pior que o infiel. Então, primeiro, antes de vir aqui fazer podcast, sei o quê, não, esquece esse negócio. Primeiro para mim, para minha família. Então, agora eles estão em segurança, a gente está se conectando, a gente está conversando, legal. Então, se esse negócio é bom, eu falei, cara, eu vou aplicar em mim. Sabe cientista louco? Tá, joga na veia. Entendeu? É isso. Então, cara, isso é bom, então vou aplicar em mim. Cara, comecei a ter resultado. Interessante isso aqui. Aí agora eu vou fazer o quê? Aí agora eu tenho o quê? Autoridade e credibilidade para realmente começar a tratar com as outras pessoas, tá? Uhum. Então, existem pessoas, assim, que têm os comportamentos e tudo mais, mas eu acredito que ele precisa transcender um pouquinho mais. Ele precisa ir além, entendeu? Não ficar num quadradinho, entendeu? Porque, assim, se Deus é sabedor de todas as ciências, é muita pequenez da minha mente achar que ele só vai cuidar desse pedaço aqui. E o resto do universo? E tudo que ele fez? Não faz sentido. Por exemplo, não entra, assim, por mais que explica-se a ciência, a física, enfim, né? Como é que é formado, por exemplo, uma estrela, uma galáxia, não cabe no nosso entendimento. É muito fora da curva, tá? Então, eu gosto disso, né? De olhar para a pessoa e ver Cristo. Então, se eu vejo esse comportamento, eu falo, pô, legal. Fabíola do céu. Vamos deixar ele tomar uma água, né? Muito conteúdo, você não concorda? A gente não chegou nem na metade das perguntas. Você não chegou nem no livro. Deixa eu só te... E as perguntas que eu queria falar com ele, não tem como, menina. É muito conteúdo. Eu Deixa ficar eu te quietinha explicar. pra falar, não é muito legal, né? Nós duas, aliás, nós três, estamos na zona de conforto, falando sobre coisas que é a nossa vida, a nossa alma, né? É o que nós trabalhamos, então realmente flui, é muito gostoso legal, conversar. Né? Realmente flui. Mas aqui tudo pode, viu, Nicola? A hora que você enjoar e falar, pelo amor de Deus, chega de falar. Tô tranquilo aqui, vocês que mandam. Vou ter que trazer ele de novo, né, amiga? Com certeza, vai ser um prazer. Aqui, ó, bem interessante aqui, ó, aquilo que tava falando, né, de se colocar no lugar do outro, né? Tem uma frase aqui, ó. Empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, é se colocar no marco psicológico do outro, vendo o mundo como ele vê a partir dos valores dele. Entendeu? Então, eu preciso ir lá. Então, por muitas vezes, é muito interessante. O que começou a mudar meu casamento, por exemplo? Quando eu tenho uma discussão com a minha esposa, porque só acontece no meu casamento, tá? Raramente acontece em outros casamentos, uma discussão e tal. E acontece que a gente teve uma divergência, e eu peço assim, Senhor Jesus, me dá os teus olhos para eu olhar para minha esposa. Porque com os meus olhos eu vou machucá-la, eu vou interpretar errado, e eu não vou dar conta. Entende? Então, aí, quando eu consigo fazer esse movimento de buscar entender o outro, não é simplesmente, por que você fez isso? Não, tá, mas vamos entender. Vamos compreender o que você quis dizer com isso, onde você quis chegar com isso, qual que é o seu movimento, qual é o seu entendimento sobre isso, entende? E aí eu começo a olhar o outro com compaixão. Né? Nem sempre com essa voz zen. Não. Às vezes a gente tá nervoso e tem que daí deixar para falar depois. Nesse horário, respira, porque assim. Mas aí é que é interessante. Se você não falar aquilo que precisa ser falado com as suas melhores palavras, você vai falar isso com as suas piores ofensas. Então, assim, eu preciso tratar algo com o seu namorado. Cara, fala na hora que você tá bem emocionalmente, equilibrada, e põe na mesa e fala assim, vamos trocar uma ideia? Bora. Senta, conversa, vamos alinhar? Vamos. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai azedar aquele dia que dá alguma coisa, aí tudo aquilo esbarrou em você, o que tem dentro de você? Mágoa, raiva, ressentimento. Você faz o quê? Sim. Existe a mesma coisa, fala de várias formas, né? Exato. Respira para falar.
Uma coisa que eu estudei e eu nunca esqueço, o que a boca não fala, o corpo sente. É isso aí. E vai em algum momento, e aí vai dar problema. Vai estourar. Sim, o corpo responde de alguma forma, né? Vai dar BO. Por isso que tem tanta gente aí com úlceras, por exemplo, né? Com gastrite, enfim. Câncer. Esses dias, eu e Raquel, inclusive, vou trazer a amiga à tona. Porque eu acho que nós estamos, né? Nós sempre se batemos nessa coisa. Nós estamos agora num local, como é? Você está num local seguro. Eu guardei essa frase. Pegou! Você está num local seguro. Você está num ambiente seguro. Outro dia estávamos discutindo sobre o real motivo do câncer, né? Eu acredito sim que pode ser emocional, mas eu acredito também, Nicola, que a gente não pode generalizar. E dizer que todo câncer é um gatilho emocional, um sofrimento emocional. Eu acredito que pessoas boas também podem ser acometidas da doença, né? Porque existem N fatores. É que assim, né? Existe o campo da ciência, o campo do estudo, da medicina, e aí tem o gen e tudo mais. Só que nós precisamos lembrar que assim... o mundo jaz no maligno. Então, assim, o pecado entrou no mundo. Então, essa deformação, ela vai acontecer de várias formas. Seja de forma genética, seja de forma emocional, seja de forma espiritual, seja uma possessão, uma opressão, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você... Eu, pelo menos, é a minha visão teológica, tá? A partir do momento que você é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo em você, essa casa, corpo, é habitado por um espírito, que é o seu, e agora o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, você não é mais possesso, você é opresso. Você sofre uma opressão muito forte, tá? Mas aqueles que não têm isso acabam sendo possesso, porque aí qualquer um, se não é o Espírito Santo que controla você, que se é alguma outra coisa que vai controlar. Né? Então, eu acredito sim. Então, não dá para eu olhar, como você mesma diz, olhar para uma doença e achar que é só de cunho emocional. Não, realmente tem as outras. Só que tudo isso começou em algum lugar, né? Ou seja, a partir do momento que a gente tem que trocar uma ideia quando chegar no céu com Adão e Eva, falou assim, galera, é o seguinte, vocês comeram, né, da árvore do bem e do mal, né, do conhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei isso entrou no mundo, então começou essa deformação. Então eu vejo por esse lado também. Então não dá para falar que tudo mas eu vejo assim, que isso, por exemplo, eu estava vendo ontem um Reels que passou na minha timeline, uma médica dizendo, né? E aí eu fui procurar a fonte, realmente é verdade. Ela dizendo que quando eu durmo no sono profundo, aquela proteína que geraria, por exemplo, o Alzheimer ou a demência, ela é execrada, ela é expelida para fora do cérebro quando eu vou para o sono profundo. Uhum. E aí, se eu não durmo, isso fica dentro de mim. Olha que coisa louca, né? Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu falei, então, ou seja, são pequenos detalhes e ajustes que você precisa fazer. Então, eu costumo dizer que existem 3 pilares base para você estar bem, né? O pilar número 1 é você, fisicamente, você fazer alguma atividade física, comer bem e dormir bem. Esse é o tripé básico. Então, ou seja, eu preciso me fortalecer, né? Eu, por exemplo, eu não sou mais um jovenzinho, então eu tenho que cuidar, porque o músculo ele vai diminuindo, eu vou perdendo massa muscular. Então, eu preciso me fortalecer se eu quiser aos 80 anos, simplesmente sentar e levantar, né? Acordar sozinho. Então, eu quero acordar aos meus 80, 90 anos de idade, assim como foi o meu avô, levantar, colocar minha roupa e vou fazer minha caminhada. Sem ninguém, sem ajuda de ninguém. Mas só que eu tenho o quê? Preparar minha velhice. Ah, Nicola, eu não quero envelhecer. Tranquilo, a gente ora agora, pede pra Deus levar e você morre. Não é? Claro. Não, cara, eu quero envelhecer. Mas então, se eu quero envelhecer, como você quer envelhecer? Então, eu preciso o quê? Projetar esse futuro. Sim. Como é que eu quero chegar lá? É uma questão... Cara, não tem. Isso é fato. Eu acredito que nós já estamos chegando no final. Não sei, produção me ajuda, me dê um sinal. Na verdade, a inteligência emocional tá em tudo, né? Tá em tudo. Tá em tudo. Agora, a falta de inteligência, ela não existe, né? Vamos conversar aqui, que você falou pra mim sobre você ter informações e sobre gerenciar essas informações que você tem. Então, olha... Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. Sabe o que é esse barulho aqui? Não. É exatamente o que você falou no início. Se caso depois do podcast a gente fosse comer um lanche. Olha aí, deixa eu ver lanche chegando. Vamos ver o que chegou. Nós temos um patrocinador maravilhoso. Ah, é?
que sempre está com a gente, nos abençoa. Às vezes com lanche, às vezes com pizza. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro. Delicioso. Hã? Delicioso. Hã? Pizza direto da Tentacione. Acho Cara, que é, tá a pizza parecendo de que lá é é pizza. sensacional, hein? Se for de lá, eu... E aí nós temos a Tentacione, que nos patrocina, e tem também o Piratas da Madrugada. Não sei se você ouviu falar, mas é uma história incrível. Além do lanche ser muito bom, a história deles também, porque eles começaram na pandemia. Escondidos, porque não podia trabalhar. Piratas da Madrugada? É. Ai, que massa. E aí atendia a galera na madrugada. É o registro de Maringá, né? A maionese verde. Tem maionese verde? Vamos ver. Amiga, é uma pizza lanche. Olha isso. Mas é da onde? Meu Deus. É, do Piratas da Madrugada. Caramba. É isso mesmo. Eles são uma rede, né? Meu Deus, é muita coisa. Cara, eu nunca comi esse trem, não. Você realmente... Depois, desculpa aí, mas eu vou comer um trem desse aqui. Hoje eu já não vou jantar, tá? Cara, já avisa a esposa. Que top. É, hoje foi diferente. Mas, inclusive, você fica à vontade, viu, Nicola? Se quiser. Não, depois eu vou comer. Vou querer. Enfim. Diga lá, mulher. Estávamos falando sobre não haver, né, a falta de inteligência. O que existe, na verdade, é falta de informação. Então, assim... Muita gente fala, mas fulano é tão inteligente, eu nunca vou chegar nesse patamar. Na verdade, fulano tem mais informação do que você, essa é a diferença. E ele sabe gerenciar. Einstein diz que o seu universo é do tamanho do seu conhecimento. Falou tudo. Pegou você, amiga. Falou tudo. Não tem, cara, entendeu? Então, assim, Nicola, quando você vai parar de estudar? Nunca mais. Podia ter dormido sem essa, amiga. Entendeu? Meu Deus, mas é. Fantástico, me né? acrescentou. Claro, Não com é certeza. verdade? Sim. Então, assim, o seu universo é do tamanho do seu conhecimento. Então, sobre o que eu quero conhecer, sobre o que eu quero falar. Então, você precisa viver o quê? Então, como que eu começo a fazer a transformação na minha mente? A partir do momento que eu vivo novas experiências, novas observações, eu vou gerar em mim o quê? Novas associações, a partir dessas novas informações que estão sendo colocadas dentro da minha mente. Com isso, eu vou gerar o quê? Um novo mindset. Esse mindset vai gerar o quê? Uma ação, porque assim, se tudo começa na mente, através de pensamentos, sentimentos e emoções, isso vai provocar uma ação. E essa ação está associada àquilo que eu tenho dentro de mim. Entende? Por exemplo, um homem que trai uma mulher. Na mente dele, se você for perguntar pra ele, ele vai falar assim, você perguntar pra ele, cara, por que você traiu uma mulher? Falar, eu traí porque eu não tenho em casa. Tá? Ou seja, não tenho sexo em casa. Só que se você fizer essa mesma pergunta para uma mulher, o que normalmente ela faz? Ela fala para você, fala, não, eu traí sim, mas por quê? Não, porque eu não tenho a atenção dele em casa. Percebe que é a mesma informação, é o mesmo movimento acontecendo, mas o que eu carrego dentro de mim é diferente. Uhum. Então, e o que eu carrego dentro de mim é que vai gerar uma ação. E essa ação repetidas vezes forma um hábito. E esse hábito vai gerar o quê? Os resultados que eu quero, as atitudes que eu vou ter na minha vida. Né? E isso vai validar o que eu tenho dentro da minha mente. Qual que é o problema disso? Que a grande maioria das pessoas, cerca de 90% delas, vivem nesse ciclo. Ou seja, não vive novas experiências, não vive novas observações e fica aqui. Já viu falar da síndrome de Gabriela? Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar o que eu carrego como pensamento. Entendeu? Não é assim, não, porque é assim, sempre foi assim. Não, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, eu faço assim. Tá, cara, mas por quê? É o caso do... Não sei se você lembra que quando se cozinha, assa um peixe, né, a mãe sempre assava o peixe, ensinando para a filha a cortar a cabeça do peixe para colocar na forma para assar. E aí a filha pergunta, fala, mãe, mas por que a senhora corta a cabeça do peixe para assar? Não, porque sua avó me ensinou assim. Aí vão perguntar pra avó, por que a senhora cortava? Não, porque a sua bisavó cortava assim, né? Aí foram perguntar, falei, gente, não, mas aí um dia foram perguntar pra bisavó, a bisavó falou, não, é porque no dia que eu fazer o peixe, a forma era pequena, eu tive que cortar a cabeça do peixe. Então percebe que eu venho numa repetição sem pensar. Tá, legal, mas por que isso? Então procura entender por que eu faço isso hoje, né? Será que isso vem da minha mãe? É um comportamento aprendido. E as crianças do 0 aos 13, elas estão observando você. Então não é nem pelo que você fala, é pelo que você está fazendo. E ela repete.
Só uma repetição de E padrão. ela vai absorvendo esse conteúdo, e aí você vem para a vida adulta repetindo esse ciclo dentro de você, sem entender. Por quê? Porque eu não busquei ajuda. Não, é assim mesmo. Entendeu? É assim mesmo. Lembra quando os nossos avós iam no médico? Chegava no médico, aí dava o diagnóstico lá, e ela chegava em casa e falava assim: e aí, vó, como é que foi lá? Lá, o médico falou que eu tô desenganada. Como assim desenganado? Lá, ele falou que eu vou morrer. Eu falei: então qual que é o engano? Você vai morrer nunca? Não é? Então, assim, tem que questionar. Augusto Cury vai falar do DCD, né? Duvide, critique e determine. Então, ou seja, veio aquele pensamento, tá, cara, esse pensamento é meu? É real? Entendeu? Qual que é o benefício de eu continuar pensando nisso? O que eu tô ganhando? Entendeu? Então, por exemplo, tô down, tá, mas por que eu tô para baixo? O que aconteceu? Qual foi a fala? Qual o gatilho? Qual o comportamento que eu não gostei? O que me deixou mal? O que tá roubando energia? O que você tá vibrando em outra frequência. Que frequência é essa que eu tô vibrando? Né? E a Bíblia fala, né, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, se eu quero pensar e agir e se comportar como ele, não dá para viver nessa frequência aqui. Eu preciso o quê? Vibrar para chegar aqui. E como é que eu vibro? Eu preciso aprender. E onde eu aprendo isso? Meu Deus. Pergunta do livro, porque senão ele vai falar um pouquinho só. Mas eu quero deixar as pessoas curiosas para saber qual é o livro do Nicola. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre gatilho mental. Você pode explicar para nós um pouquinho sobre isso? Cara, gatilho mental. Gatilho mental, normalmente, é algo que aconteceu normalmente na sua infância ali, um trauma. Por exemplo, tem um filme que vai falar muito sobre isso, que é um filme chamado The Sinner. E nessa série The Sinner, a moça tá na praia e ouve, né, uma música, e logo em seguida que ela ouve essa música, ela pega uma faca, abraça um cara na praia e começa a esfaquear e mata ele. Então, ou seja, em algum momento ela ouvia essa música, e essa música essa música fazia com que ela era maltratada e tudo mais. Então, todas as vezes ela foi programada. Então, o gatilho mental é algo que eu gravo. Então, por exemplo, o que representa... Eu lembro que tem um dos nossos cursos que o nosso mentor fala assim: cala a boca! Metade da plateia ri, a outra metade não ri. Então, essa outra metade que não ri não é o que ele falou, é o sentido da experiência que você viveu. Então, cala a boca, por exemplo, pode ser quando nós éramos pequenos e a nossa mãe formada, né, no Hamas, né, aquelas torturadoras lá, a nossa mãe falou assim: engole o choro! Não era assim? E aí pessoas não podiam chorar. Então, o gatilho mental essa fala, ou um comportamento, ou uma música, o que seja, que vai disparar em você um comportamento de forma inconsciente, e você age dessa forma. Entendeu? Você se comporta daquele movimento. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que eu tava conversando com um amigo meu, e o gatilho mental dele era uma palavra. E aí, não sei o que a gente tava conversando ali, eu falei: cara, mas não dá pra fazer trambique não, cara. Quando eu falei trambique, ele falou: você tá me chamando de trambiqueiro? Você tá achando que eu sou quem? Por quê? Uau. Porque o pai dele era uma pessoa que dava calote em todo mundo, e esse apelido era o trambiqueiro, e ele tinha vergonha disso. De forma inconsciente, isso ficou lá. Entendeu? Só que se eu não trouxer isso à tona, e é interessante que o cérebro é tão inteligente, ele só vai trazer isso à tona se você estiver preparado emocionalmente para curar isso. Tá? Então, às vezes, ele faz o quê? Ele é inteligente no sentido de: eu vou camuflar essa informação para que você não se dê mal, porque eu sei que isso vai dar B.O. Entendeu? Então, os gatilhos são esses. Então, eu preciso entender. E é de forma inconsciente, tá? Eu não tenho. Tá lá. Tá lá basta eu ter a tal inteligência emocional para gerenciar isso. Para gerenciar, porque vai vir. Né? Não sou eu quem... É aquilo que eu falei para você, né? Não é o que está sendo dito, é o que você carrega, é o sentido que você dá para aquilo que está sendo falado ou visto, enfim. Né? Passa um filme, né? Na Passa mente da pessoa, de tudo aquilo que ela viveu. E é assim, é como sofrer um acidente, por exemplo. Não sei se você já ouviu relatos, mas eu, por exemplo, já estive em situação de risco assim. E, de fato, vem à memória tudo que você viveu, as pessoas que você ama e tudo mais. É muito rápido a velocidade do pensamento e a quantidade de coisas que você
consegue memorar ali. E o cérebro é interessante que ele não discerne entre realidade e fantasia. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora, né, na minha mão, imagina um limão bem verde, eu tô cortando esse limão, tô abrindo esse limão, tô colocando um salzinho nesse limão, tô espremendo ele aqui na minha boca. Salivaram, hein? Cadê o limão? Uhum. Percebe que ele é muito poderoso, a minha imaginação, o meu pensamento, o que ele vai causar em mim. Então, uma situação de trauma que você viveu, e isso, dependendo do que acontece, por exemplo, sei lá, você passou por um evento de que um avião quase caiu, alguma coisa desse sentido. Então, toda vez que você passa por essa experiência, você sente igual. E você nem precisa estar no avião. Nem precisa. Basta você forçar isso que você vai rememorar e vai sentir como se você estivesse vivendo. Nos nossos eventos, nós trabalhamos muito isso, que é o ressignificar. Então, você vive aquela mesma experiência como se estivesse acontecendo naquele momento lá atrás, né? E a gente tem uma técnica toda que traz você para colocar um novo sentido para isso que você viveu. Né? O Augusto Cury vai falar de janelas killer, janelas light. Né? Dentro do nosso processo, nós falamos sobre o ressignificar. Então, aquele sentimento está lá. Que é um exemplo clássico? Ferida. Né? Feridas matam, cicatrizes contam histórias. Então, ou seja, eu cortei, abriu, doeu, sarei, fechou, cicatriz. Posso apertar, não tem problema. Agora, quando a ferida não é tratada, ela inflama e aquela inflamação pode sim matar. Então, é a mesma coisa esse movimento que um dia você sofreu, esse trauma, esse abuso, sei lá, alguma coisa que te fez muito ruim. Então, todas as vezes que você rememora isso traz todo o sentimento de novo. E aí você fica preso a essas emoções. Então, você precisa quebrar isso de alguma forma, seja com uma terapia, seja com um processo de coach, seja, enfim, com um profissional, para você viver mais leve. E aí não é que você não vai ter aquele sentimento, mas agora eu tenho uma outra informação aqui que fala, calma. É um exemplo assim, nós temos a Fabiolazinha, a menininha, pitiquinha, que tinha lá 5, 6 anos de idade, e hoje a Fabiola, mulher, que cresceu. E normalmente, quando eu não desenvolvo inteligência emocional, essa menina vai fazer birra, e normalmente é ela que toma conta de você. E ela começa lá dentro assim, esperninhas, falou, calma, eu cresci, olha pra mim, dá aqui a mão, segura na mão dela, fala assim, calma, a gente dá conta, eu me tornei mulher, entende? Me tornei mulher, agora eu dou conta, vem comigo. É como você atravessar uma criança, quando você vai atravessar a rua, você não pega na mão, fala, vem comigo, que eu conduzo você. Isso é o normal. Então, por isso que eu falei, inteligência emocional, capacidade de suportar desconforto. Naquele momento, essa daqui vai pular, vai ficar brava. E aí você fala, ok, calma. No filme Divertidamente 2, você vai ter a resposta, se você estudar, você assistir. Você vai ter a resposta, né, no final do filme do que acontece, o que você tem que fazer com as suas emoções. É muito legal. Aliás, eu vou até pedir pra você no final, e nós já estamos finalizando, dar algumas dicas de alguns filmes, né? Porque, por exemplo, você citou Augusto Cury e o filme dele, A Cabana, por exemplo, fala muito sobre a visão que ele tem de Cristo agora, né? A visão que ele tem do Espírito Santo, uma pessoa que era ateu. Você não imagina que Augusto Cury algum dia foi ateu, tendo essa visão tão bela, tão, né, explícita, assim, de como o Espírito Santo age na nossa vida. Aquele livro que eu te indiquei, A Boa Sorte, o Nicola que me indicou. Muito bom. A Boa Sorte. Você leu o livro? Sim, é muito bom. Eu não terminei, mas A Boa Sorte, tá, gente? Assiste aí. Não deu tempo de terminar. Vou passar alguns aqui, tá? Vai lá. O Discurso do Rei, tá? É um bom filme pra você assistir, tá? O cara, mesmo não sendo um especialista, tá? Ele dá dicas, inclusive você que faz oratória, é um bom filme para você assistir. Esse é para você, pronto, tá? Que eu já vou, King's Speech, tá? Mas é o Discurso do Rei, tá? Um outro filme bacana que eu deixo aí para você que tem medo, tá? O medo não é real. Depois da Terra, com Will Smith. Aconselho muito você ler. Um outro filme muito bacana para você assistir. Project Power, tá aí no Netflix. Ali. Essa aqui é exclusiva sua. Nós geralmente falamos isso no começo. Exclusiva minha. Project Power pra você, muito legal do Netflix, dá pra assistir. O que mais que eu posso indicar? Cara, um sonho possível com a Sandra Bullock. Muito bom. Muito bom. Muito bom, vai falar de valores. Desafiando Gigantes,
filmão para você assistir. Que mais? Mãos Talentosas. Uau. Cara. Bom, né? também, Com Cuba, esse eu já vi. Cuba Gooding Jr., né? Só posso Muito imaginar. bom. Eu Só Posso Imaginar, muito bom. Extraordinário. Filmaço para você assistir, tá? Fica aí a dica. O Extraordinário é já com... vi também. É aquele menininho, A Julia né? Roberts. É. O Isso. filho dela usa um capacete lá de astronauta. Antes de Partir, filmaço Também. com Jack Nicholson e o Morgan Freeman, muito bom. Tomorrowland, sensacional filme. Essa eu não vi. E o último, Croods, também fala sobre o medo, tá? Os Croods? Muito legal, os Croods. O desenho infantil. O desenho. Olha só, que legal. Amo, sou fã. Tem vários filmes, né? A gente vai passando dentro das E nossas esse sessões. A Cabana também vale a pena ver, A né? Cabana. A Cabana é muito bom também, eu assisti. Só que o A Cabana, na verdade, o autor é o... Cadê aqui? A Cabana. Você já tinha assistido antes? Eu Imersão? já tinha assistido, mas não terminado. E aí eu terminei ele pra entender melhor. Entendi. Mas vale a pena. Obediente, ela. Obediente. Olha, nós estamos aqui entre linhas falando que nesse último final de semana, no anterior, aliás, teve um encontro, uma imersão aqui em Maringá, que aconteceu ali no Luz Amor, que foi impactante. Quem participou com certeza saiu de lá diferente. E eu queria saber se vai ter outras edições aqui em Maringá ou Londrina, onde é a sua área. Fala pra nós. Gente, A oportunidade nunca vem como a o primeira. que acontece, né? Nós fizemos o evento aqui, primeiro nós fizemos em Londrina, depois nós fizemos aqui em Maringá, já fizemos em Petrópolis, já fizemos em Tubarão, vamos fazer agora, estamos indo para Vitória da Conquista. Assim, nós vamos estar em 60 cidades agora, a nossa próxima imersão, e é um evento único, então ele acontece de ano em ano na cidade. Então agora só 2025, então assim, quando nós estivermos perto aí, tá? Vamos vir aqui no podcast. Vamos sim. E vamos trocar uma ideia para chamar a galera para ir. Porque assim, você que viveu essa experiência, né? E assim, né, a própria Bíblia fala que você não deve se autoelogiar, tá? Então, vindo de você, né, com a experiência que você viveu, como foi para você viver essa experiência? Foi incrível, de fato foi muito incrível. Nós costumamos dizer que, eu não preciso disso. Isso é para quem tem depressão, ou para quem tem algum medo, ou para quem tem alguma limitação. Eu trabalho com oratória, eu já me libertei de muitos medos. Quem me conheceu antes do jornalismo jamais diria que um dia eu seria jornalista. Ó, nossa produção avisando que já acabou o tempo. Mas só para finalizar. Eu me tornei essa pessoa e ainda assim eu continuo como você, em crescimento constante, porque pra mim foi incrível, de fato. Foi um crescimento incrível. Uma coisa bacana que você pode fazer daqui pra frente é quando perguntarem pra você, e aí, o que você faz? Fala assim, eu sou aprendiz. Pronto. Uma eterna aprendiz. Uma eterna aprendiz. Esse é o melhor caminho, entendeu? Sim. E que o seu crescimento vai ser além. Né? Então, assim, o imersão é realmente uma imersão de inteligência emocional, é algo muito bacana, que faz você refletir muito, repensar muito. A nossa ideia nesse movimento é plantar sementes na mente das pessoas, porque o que eu acredito? Eu acredito que uma pessoa que tem uma vida bacana tem uma vida transformada a partir da mente, por isso Romanos 12:12. Né? A Bíblia fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, não tome a forma, não fique parecido com esse mundo, mas antes, sedes o quê? Transformados pela renovação da vossa mente. Nicola, para que isso? E aí o versículo vai dizer, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a única forma de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é tendo uma mente renovada, não tem como. E aí, se você vive no mesmo padrão, no mesmo modelo, Nicola, eu plantei no começo do ano tomates, vou ter uma colheita de morangos enorme no final do ano. Deixa de ser doido, né? Deixa de ser besta, né? Não vai acontecer, não vai. Fazer as mesmas coisas, esperando os resultados diferentes, não vai acontecer. Então, a dica que eu deixo para vocês que nos acompanharam aqui, né, a gente agradece aí, se desenvolva, se torne um ser humano melhor. Primeiramente para você vê em paz, criatura. E depois para sua família, para aqueles que você ama, porque você precisa o quê? Eu costumo dizer que gente feliz não dá trabalho.
Excelente. Obrigado pela sua participação. Foi uma honra conversar com você. Obrigado. E agora sim, fala para nós um pouquinho sobre o seu livro e já podemos encerrar. Cara, vamos lá. O meu livro, ele se chama Insights de um Coach. Se você for lá no meu Instagram, Nicola Lozaco 1, Lozaco com 2 Cs. Depois acho que a produção aí põe no trem aí, né? Sim. Tem lá um link, você clica, você vai direto para a Amazon e aí o nome do livro é Insights de um Coach. Como é que surgiu esse livro? Na pandemia, eu tenho grupos de listas de transmissões e eu sempre preparava um conteúdo para enviar para a galera. E eu estou escrevendo um outro livro, eu estou no capítulo 6 desse livro, que é Até Quando Lentilhas. Né? É um livro bem forte, um pouco autobiográfico e tal. É quando eu troco literalmente as bênçãos do Senhor por um prato de lentilhas do mundo, então vai falar sobre isso. Uau. E aí eu falei, Deus, eu não tenho um livro assim, né? O Espírito Santo, né? E aí quem acredita, tá, gente? O Espírito Santo falou assim, você tem, já tá pronto. Eu falei, como tá pronto? Falou, não, os insights que você escrevia, né? Escolhe os melhores, entendeu? Coloca num livro e publica. Mas Deus, publica. Eu falei, sim, senhor, tá bom. E aí eu publiquei. Então, Insights de um Coach são gotas, né, de sabedoria que você acorda pela manhã e você abre o livro em qualquer página, tá? E você lê ali um conteúdo e aquele conteúdo vai te trazer uma reflexão e você vai sair pro seu dia. Então, se você não se preparar para sair do seu dia, então, por exemplo, se eu não formato a minha mente, configuro a minha mente para sair pro meu dia, cara, a primeira fechada você já... Entendeu? Fechou. Então, o Insights de um Coach vai falar sobre isso, tá? Então, são gotas aí bem bacana para você que gosta, né? Tá aí o livro e graças a Deus tem medido bem e a galera tá amando. E você vai ver que é minha fala, tá? É minha... Quando você lê o livro, é minha fala. Eu li esse comentário. E aí você já tem, tá? Vou dar de presente pra vocês. Olha, depois eu vou dizer se o livro é realmente bom. Eu sou dessas, hein? É legal. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até então. Foi um programa incrível. Obrigado pela sua audiência, a sua companhia. E nós queremos agradecer com todo o carinho ao nosso patrocinador oficial, né? Piratas da Madrugada, que trouxe esse lanche gigantesco. Agora Uau. Nós vamos ter que dar conta de tudo isso, viu, Nicole? Diferente hoje, hein? Esse lanche, hein? Muito bom, muito bom. Muito obrigada a todos. Rose, você não esteve aqui hoje, mas esperamos você no programa que vem, viu, sua linda? Um beijo, um grande abraço para todos vocês. Quinta-feira esse programa estará no ar lá no YouTube a partir das 19 horas. Até a próxima.